Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Boa noite. Sejam bem-vindos novamente ao nosso programa Expressão Universitária. Buscar uma qualificação em outro país é o desejo de muitos estudantes universitários. Alguns acadêmicos da URI já passaram por esta experiência. Um deles está aqui conosco hoje, Eduardo Nadalete, do curso de Engenharia Mecânica. Ele realizou estágio de 30 dias de estudos nos Estados Unidos. Eduardo foi acompanhado pelo professor Fábio Redim do Nascimento, coordenador do curso de Engenharia de Produção, que também está aqui conosco. O professor Fábio foi o responsável também por levar, neste mesmo intercâmbio, mais 2 centenas de alunos brasileiros aos Estados Unidos, neste projeto. Eles permaneceram naquele país através de um intercâmbio com a Universidade do Tennessee, em busca de metodologias inovadoras e que possam ser implementadas em organizações empresariais aqui no Brasil. Sejam bem-vindos, Eduardo, professor Fábio. Em primeiro lugar, professor, qual a importância para estes alunos, especialmente da nossa universidade, já que com o Eduardo foi o Gustavo também? Qual a importância para eles e para a universidade, para o senhor, enfim, para levar todos esses brasileiros até lá? Bom, boa noite a todos. Olha, Ademar, para mim é uma satisfação muito grande, né? Vendo que a URI já está se transformando numa referência nas suas engenharias, né? A URI está montando um complexo muito grande da área das engenharias e não podia faltar a participação nossa num ambiente tão competitivo como é os Estados Unidos, né? Os alunos, o Eduardo teve uma experiência fantástica, ele vai relatar para a gente isso depois, mas o grande ganho que os alunos têm nesse projeto é o desenvolvimento de uma metodologia, é o desenvolvimento, a aprendizagem de uma nova cultura, o foco na eficiência operacional, o foco no resultado e principalmente em ganhar dinheiro. Nós sabemos que os Estados Unidos é um país extremamente capitalista e todos os trabalhos desenvolvidos dentro das empresas, desenvolvidos pelos alunos, sempre foi focado em resultados econômicos. Então, o Eduardo, assim como os outros tantos brasileiros que estavam com a gente, se destacaram por ter compreendido a metodologia, e nós, latinos-americanos, temos um jeito de trabalhar, fora o jeito do jeitinho brasileiro, mas a gente tem um carisma muito grande perante a linha operacional que facilita, muitas vezes, o alcance desse resultado. Então, o Eduardo está voltando hoje. Sou muito orgulhoso por ele estar aqui com a gente, né? O próprio Gustavo que não estava com nós, né? O Eduardo foi uma das pessoas que se destacou no projeto, recebeu até alguns convites para voltar lá e eu pretendo levar ele novamente comigo agora em 2016 para assumir um papel de team leader e já encaminhar, quem sabe, até o seu mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Eduardo, pelo jeito, só notícia boa. Como é que foi, afinal, essa experiência? O senhor aconselha outros colegas e quem quiser seguir esse caminho? Valeu a pena? Primeiro de tudo, gostaria de agradecer à Universidade, à URI, pelo apoio, pelo incentivo dado e ao professor Fábio pelas oportunidades e pelo convite feito. Agradeço bastante. E em relação a valer a pena ou não, eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, com certeza. Aprender metodologias novas, alguns conhecimentos que a gente já vinha estudando dentro de sala de aula aqui na URI que já eram conhecidos para a gente, alunos e para o próprio professor Fábio. Lá a gente conseguiu ver de uma maneira um pouco diferente, mas seguindo a mesma linha de estudo.
E eu só tenho a agradecer muito, não só pelo conhecimento adquirido lá, conhecimento de prático e teórico das aulas, mas também como conhecimento pessoal e crescimento profissional também. Deixo aberto a todos que quiserem participar desse curso, não se reprimam a nada, a questão da língua, questão de ir para um país totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente, sem conhecer ninguém, não tem problema. Como o professor Fábio já relatou, o brasileiro tem um carisma que é diferenciado, as pessoas se aproximam da gente, gostam bastante e tem que ir mesmo, que vale muito a pena. Eduardo, tu que está aqui conosco hoje, nos conta assim, como é que foi essa experiência e aonde que você atuou? De que forma foi realmente? A gente está acostumado a falar, né, professor Fábio? É um estágio, tá, tudo bem, vou à universidade tal, ao país tal, mas passa mais ouvindo do que praticando. Parece que lá a experiência foi mais prática mais fazer do que ouvir, né? Isso então. Foram basicamente 4 semanas de estudo e muito trabalho. A gente tinha aulas na Universidade do Tennessee com vários professores renomados, como o Dr. Sonin, que é uma das referências mundiais hoje no Lean Manufacturing. E além das aulas, a gente tinha eram grupos separados que atuavam em diferentes empresas. Então, eu junto do meu grupo, a gente participou do projeto na Mastercraft Boat Company, que é uma empresa que fabrica barcos de alta performance, e são barcos totalmente personalizados e customizados. Então a gente ficou detido a uma parte da linha de produção deles, onde haviam muitos defeitos nas peças que eram produzidas no barco, que eram levadas para a linha de montagem posteriormente, e esses defeitos acarretavam em altos custos de hora extras e peças danificadas. Então, através dos métodos e das metodologias aprendidas em sala de aula, nós conseguimos fazer as aplicações nessa linha de montagem, conseguindo reduzir os custos e aumentar a produtividade, ou seja, de 15 barcos que eram produzidos diariamente, junto do outro grupo que estava junto dessa empresa, a gente alcançou 16 barcos produzidos ao dia. É muito bom, considerado que os barcos variavam de preços de $65 mil até $300 mil. Professor Fábio, essa é a cultura também que acontece no Brasil ou a gente tem um caminho bastante longo pela frente? Eu acredito muito que as organizações brasileiras estão mudando a sua visão em termos de eficiência, né? O que se vê nos Estados Unidos, em 30 dias, o grupo dele, né, os grupos ali envolvidos dentro da Mastercraft, conseguiram implementar a metodologia em um período tão rápido. Aqui no Brasil, nós ainda pecamos muito no tempo de execução das atividades, né? Então, nós estamos falando de alunos, ali, nós estamos falando de estudantes de engenharia, a gente não está falando de profissionais de engenharia. E os trabalhos deles, todos os trabalhos são depois de finalizados, eles viram teses, dissertações de mestrado, doutorado, dentro da universidade. Então, a universidade, ela prima muito, ela ensina muito os alunos a entender o que é eficiência. Né? Uma curiosidade que eu venho trazendo aqui para a URI, venho desenvolvendo isso junto com meus alunos, é que a gente fala que as aulas começam lá 6 horas e 33 minutos. 6 horas e 33 minutos a aula começa. E essa dificuldade do brasileiro, e aí a gente se coloca no meio disso também, né? De cumprimento de horário, de cumprimento de meta, de superação de objetivos, isso vira uma lacuna muitas vezes muito distante, né? Porque há um discurso muito bonito, mas efetivamente na prática não se acontece. Então, nos Estados Unidos, os alunos são, desde a sua base iniciais, eles são cobrados muito pela eficiência, pela entrega de resultado, pelo alcance, pela superação. Então, isso nós acreditamos muito que a URI vem mudando esse conceito dentro das engenharias para tentar ajudar a construir uma cidade melhor, uma região melhor, um estado melhor e, quem sabe, até um país melhor através da sua eficiência. Só para a nível de curiosidade, eu estive palestrando terça-feira agora na URI e apresentei algumas informações novas.
em relação aos Estados Unidos, falando em eficiência, nós precisamos de 4 brasileiros para atingir 1 brasileiro em termos de eficiência. Então, quer dizer, nós estamos com uma dificuldade muito grande, nós precisamos de muita gente para fazer o que 4 brasileiros para fazer o que 1 americano faz, em termos de eficiência. E isso os alunos aprenderam lá, e eu espero e acredito nisso, tenho falado muito isso para eles, que eles venham para o Brasil e apliquem isso aqui. Se não pode se aplicar nas suas empresas por uma questão cultural, aplique na sua vida. Entre na sua sala de aula no horário certo, vai encontrar namorada, chega no horário certo para encontrar namorada, né? Vai falar para a mãe que vai chegar em casa a tal hora, chega a tal hora. Isso é eficiência, isso os americanos têm na pele, e isso é importante, isso é legal para a gente, sabe? Então, acho que o Brasil está caminhando, né, para esse lado aí. O Jorge Paulo Lerma é um grande defensor disso no Brasil, né? O nosso homem mais rico do Brasil aí, né? E a gente vem seguindo esses caminhos dentro da URI. Então, você aí que tem curiosidade, vontade e quem sabe alguma análise diferente da minha e quiser debater com a gente dentro da universidade, com os professores, nós ficamos muito felizes. Você é empresário que quer conhecer um pouco do nosso trabalho, venha conversar com a gente, para a gente poder entender e poder também contribuir o que a gente pode fazer para melhorar a eficiência operacional das suas organizações, das suas escolas, dos seus hospitais, das suas redes hoteleiras, farmácias, etc. e tal. Esse é o conceito que a gente está trazendo dos Estados Unidos para cá. Um fator importante, professor Fábio, é de que acho que a falta de competitividade do Brasil perante outros países é justamente isso, né? Partindo do princípio que tem um horário para cumprir, tem que cumprir. Né? Então, é só uma questão cultural, uma questão de aprendizado? O que precisa ser mudado? Todo mundo sabe que precisa ser mudado, sabe? Eu não sou o dono da verdade. O país agora, né? se fala, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Mas o que tem que mudar? Só a política? Será que é só isso? Para mim, claro, nós estamos passando por um momento turbulento no país, né? Nós estamos desacreditados, isso os alunos foram questionados. Foram questionados muito lá fora sobre isso, nós estamos desacreditados, eles não acreditam que está acontecendo as coisas com o país e nada é punido, né? Mas a base, o nosso slogan ele é fantástico. O nosso slogan hoje de Pátria Educadora, ele é fantástico. A solução é a educação. Não tem outro caminho a não ser educação. Não existe outro caminho a não ser educação. É um momento de crise, o que nós temos que fazer? Tem pouca produtividade, vamos treinar as pessoas, vamos dar educação, vamos fazer esses caras enxergarem as coisas diferentes. Porque muitas vezes as pessoas só vê, mas não enxergam. Isso que a gente aprende nos Estados Unidos é enxergar oportunidades em tudo. Então, a solução é a educação. Essa questão de eficiência, depois eu gostaria que o Eduardo relatasse a experiência dele de andar de ônibus nos Estados Unidos, né? Das questões das paradas, das questões dos tempos, que é uma coisa assim que você chega lá e você pensa, não pode ser verdade que isso realmente aconteça tão eficiente assim. Né, que é os tempos. Depois eu vou deixar o Eduardo relatar isso aqui. Mas antes de que o Eduardo fale e a gente dê continuidade ao nosso programa, nós vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida, porque este assunto merece muito mais espaço para que a gente debata e mostre realmente a importância da universidade, dos acadêmicos, ir em busca de novos conhecimentos e, quem sabe, mudar um pouquinho a nossa cultura. Copiar o que é certo, lógico, e isso é uma coisa extremamente certa. Aguarde só um pouquinho. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.
Voltamos então com o nosso programa Expressão Universitária. Contamos no programa de hoje com o professor Fábio Redim, coordenador do curso de Engenharia de Produção, e com o Eduardo Nadalete, acadêmico do curso de Engenharia Mecânica, que participaram de intercâmbio nos Estados Unidos. Eduardo, estávamos falando antes, terminamos o bloco, falando que você ia falar sobre algumas características, alguns aspectos que chamaram a atenção lá. Por exemplo, andar de ônibus é fácil, é difícil ou não? Então, a questão do transporte público, primeiramente, é de muito fácil acesso, de muito comprometimento, de muita segurança, e a questão do horário foi uma coisa que nos chamou muita atenção lá, que o ônibus estava previsto para chegar numa determinada hora, você não precisava ficar na parada esperando se ele ia chegar 10, 15, 20 minutos atrasado ou adiantado. Ele tinha uma hora para ser cumprida. E chegando no destino ou no lugar que ele estava ali pegando, se ele estivesse, um exemplo, se estivesse previsto para chegar 1h30 no local e ele chegasse 1h27, ele iria ficar com as portas fechadas, esperando os 3 minutos, bater 1h30, para que assim ele desse continuidade à sua rota. Além disso, a questão cultural das pessoas é uma coisa que precisa ser dado muita ênfase, muito foco, porque é uma coisa que parece que não existe realmente, mas tu estando lá, convivendo com essas pessoas, você nota que é totalmente diferenciado o respeito que as pessoas têm umas pelas outras. Inclusive, o Dr. Sonnen frisava muito nas aulas que tu pode ter a quantidade de tecnologia, de automação dentro da sua organização, mas se tu realmente não tiver respeito pelas pessoas, pelos empregados, seja um nível mais inferior até o nível mais superior da organização, a empresa não vai ter sucesso, não vai conseguir adiante. As pessoas têm que ter muito respeito umas pelas outras. Ele defendia que o respeito pelas pessoas é necessário porque realmente são elas que fazem acontecer as coisas no negócio. Pelo jeito, Eduardo, tu voltou bastante entusiasmado. Você voltaria para lá? Sem dúvida alguma, com certeza. Até o professor Fábio já falou anteriormente. Tenho vontade de voltar sim, pretendo voltar no que vem junto com o professor Fábio. E várias portas estão se abrindo e tenho certeza que se abrirão posteriormente. E com certeza convido todo mundo que tiver interesse, tiver vontade, vale a pena muito, muito, muito. Por favor, não tenham medo de nada e encarem o desafio que é gratificante. E como é que foi a convivência com os demais brasileiros? Estamos falando de Estados Unidos. Existe alguma resistência do americano para brasileiro ou muito antes pelo contrário? Não, é claro, né, que a gente tem muita diferença em termos de metodologia de ensino. Por exemplo, tem muitos alunos das universidades federais, muitos alunos de universidades privadas. Então, há uma diferença em termos de método, né? Por quê? Porque aqui no Brasil, né, as universidades privadas, a maioria dos alunos são estudantes, são trabalhadores estudantes. Então, eles trabalham e nas federais é pelo contrário, são estudantes mesmo, né? Então, há uma diferença de conhecimento grande. Um mais para a área técnica, prática, que é o das privadas, por estar envolvido nas organizações, e outro mais para a parte teórica. Mas os da área privada, eu quero frisar isso aí, não é uma concorrência, mas a gente tem que salientar isso, há uma velocidade muito mais rápida de entrega, porque isso os americanos querem que seja eficiente. Então, enquanto fica muito na teoria, discutindo teoria, o pessoal da privada já é um pessoal que anda um pouco mais rápido, claro, não pulando as metodologias, seguindo as metodologias. Então tem essa diferença. O Eduardo passou por esse sentimento também, né, dessa convivência com os outros brasileiros, e acho que pode relatar um pouco melhor também. A questão de ter um receio assim entre americano ou diferentes culturas, acredito que não existe, não. Acredito que seja um mito, mas como o professor Fábio falou, com certeza sempre vai existir alguma diferença em relação a uma escola privada, de uma escola federal, de uma escola pública, mas eu notei que não, em relação a algum receio, alguma coisa, tudo muito tranquilo, as pessoas, todo mundo realmente que estava no projeto estava engajado, estava a fim realmente de
de fazer a diferença e fazer um trabalho muito bem feito, tanto nas aulas, todo mundo era bem participativo, estava entusiasmado, a gente dormia pouco, a gente estudava muito, a gente chegava da universidade, a gente ia para a empresa, retornava da empresa, tinha projeto para fazer. Um dia a gente recebia uma metodologia diferente para ser aplicada no projeto que a gente estava envolvido na empresa. Então, por outro dia tinha que estar pronto, não tinha tempo para fazer. Então, era na noite, revezava o sono com o grupo. Mas foi fantástico, experiência fantástica. Isso vai se repetir, professor Fábio? Sim, a URI agora já tem um contrato até 2017, né, para retornar então ao Enterprise Summer, e já tem a data marcada, dia 1º de julho de 2016, nós estaremos novamente lá, né. Esperamos esse ano que a gente consiga levar mais alunos, né, aderirem, né, porque realmente sempre é um investimento, isso nós sabemos disso, né, essa variação do dólar também impactou um pouco, mas nós acreditamos que conseguimos ainda levar bastante gente lá, né. A URI também inova para agora 2016, isso em primeira mão, já estamos criando uma missão empresarial, né, para levar alguns empresários, algumas pessoas que têm curiosidade em conhecer a metodologia de trabalho americana, para estar com a gente nessa missão empresarial, onde que a gente vai ser acompanhado por professores, não há problema nenhum se não tiver conhecimento da língua inglesa, mas a gente vai estar visitando algumas empresas renomeadas, como Toyota, Amazon, entre outras empresas, e também fazendo a parte de turismo, né, a parte de conhecendo as universidades, mas será uma semana também que a gente chama de benchmark, que eles dão muito valor a isso, de conhecer novas metodologias. Mas isso seria uma missão separada deste intercâmbio, né, professor? Esse intercâmbio já está com as inscrições abertas a partir do dia 10 de agosto, começou as inscrições com os Estados Unidos, né? Então a gente tem até o mês de março para finalizar elas, né? Já tem 7 pessoas do Brasil, né? Que a gente, 2 da URI já em fase de finalização de documentação, mas nós queremos queremos fazer com que a URI seja uma referência dentro da Universidade do Tennessee, seja uma parceira constante dessa universidade, e também eles estão vindo agora para uma pós-graduação, convidamos os professores de lá para vir dar uma pós-graduação para a gente em Lean Manufacturing, esses caras que são referências também, que agora a pós começa agora em março, e a gente vai estar fazendo essa aproximação dessas 2 universidades para gerar frutos, para gerar negócio e assim por diante. Eduardo, na tua volta, como é que os teus colegas se comportaram? Quiseram saber mais? Se interessaram? Porque alguma pessoa, um colega, quando volta de uma viagem do exterior, mesmo que seja só para fazer turismo, as pessoas te cercam e querem informações. Tu já conseguiste passar essas informações para os seus colegas? Já foi muito legal a recepção. Achei bacana que muitos deles não estavam muito interessados em questão de viagem para os Estados Unidos, como é que é os Estados Unidos, mas sim estavam interessados nos métodos, na metodologia, na maneira com que a gente estudava, mais essa questão de garantir um conhecimento mais elevado. E acredito que muitos deles ficaram com vontade e com gostinho de que quero mais, e tenho certeza que muitos deles irão, se não no próximo ano, no seguinte, com certeza irão. Professor Fábio, para nós encerrarmos aqui o nosso programa, eu gostaria que o senhor fizesse uma colocação. Alunos que passam por essa experiência podem ser profissionais diferenciados daqui para frente? Olha, Ademar, contribuindo para as suas organizações, para o país? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Por experiência própria minha, né? A primeira vez que eu fui convidado para estar presente como professor da Universidade do Tennessee, no momento que eu cheguei lá e entendi a cultura, entendi o método, eu passei por aluno no projeto. Então, ficaram sabendo que eu era professor depois de 15, 20 dias que já tinha iniciado o projeto. Mas eu vivi na pele tudo que o Eduardo passou, e realmente a gente não muito, só se a gente quer jogar contra, vamos dizer assim. Mas é muito difícil a gente voltar para cá e continuar tendo os mesmos hábitos ou as mesmas atitudes que a gente tinha anteriormente, né? Em relação à aula, em relação a relacionamento, em relação à cultura, em relação à responsabilidade, assim por diante. Compromisso.
Compromisso. Então, a gente deixa o convite para as empresas, né, ou para as escolas, ou para as associações, quem sabe convidar esses alunos da URI, esses alunos da engenharia, que tiveram essa experiência, essas escolas, para debaterem, para ele lá dar uma palestra, para ele lá discutir com o seu pessoal da engenharia, com os seus professores, alunos, porque eu acho que é assim que nós vamos fomentar novas culturas, né? Fazendo essa troca de experiência entre acadêmico, entre professores, entre instituições de ensino, entre organizações. Então fica o convite, eu acho que o Eduardo tem total vontade também disso e está à disposição para fazer esse trabalho junto com vocês, se for de interesse de vocês. Ok, então. Fica aqui o nosso agradecimento, professor Fábio, Eduardo. Sejam bem-vindos em outra oportunidade para que esse assunto não morra por aqui. A você que está em casa também o nosso agradecimento por sempre nos dar a sua preferência nesse momento, para que fique por dentro de tudo que é positivo, tudo que é bom, que acontece dentro da universidade, que nós fazemos com o maior prazer possível, divulgamos a todos vocês. Grato mais uma vez e até a semana que vem. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.